Boa noite. Hoje nós vamos fazer um vídeo da live que teve semana passada e que infelizmente por problemas de conexão nós não conseguimos editar. Então eu vou fazer a mesma aula, né? E espero que fique tão boa quanto da outra. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Oxóssi, que é o Senhor da Sabedoria e do Conhecimento, aos nossos guias, anjos e protetores, e a todos os mestres que estão e nos acompanham, permissão para, no dia de hoje, fazer de novo essa live. Então, nós vamos falar das linhas de Umbanda e da mediunidade na Umbanda. Então, a mediunidade na Umbanda, segundo Allan Kardec, o grande pesquisador francês dos fenômenos mediúnicos, deixou-nos um legado único do qual todos têm se servido desde então para escrever e ensinar sobre o espiritismo, sobre o espírito. E quem quiser se aprofundar, leia o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos desse autor. A mediunidade na Umbanda está centrada em algumas faculdades mediúnicas ou paranormais, que são a incorporação, a comunicação, a magnetização, a fluidificação, o transporte, a intuição, a vidência e a audição. O médium de incorporação é aquele que, por meio do qual a pessoa consegue incorporar os espíritos. A mediunidade de comunicação é quando o médium consegue se comunicar, ou seja, os espíritos se comunicam através dele e passam as mensagens às pessoas. Psicografia e xenoglossia, que é a faculdade de falar um idioma que nunca aprendeu ou teve contato e passar a mensagem. Então, por exemplo, às vezes a gente vê médiuns que começam a falar em alemão sem nunca terem tido nenhum contato com a língua ou aprendido. Ou, às vezes, em hebraico, dependendo do caso, onde há escolas espirituais que falam, que recebem as revelações. Então, essas revelações às vezes vêm numa língua hebraica ou numa outra linha, vem em latim, depende do tipo de médium e mediunidade. Magnetização, quando o médium é dotado de um magnetismo específico e consegue doar fluidos vitais com propriedades curadoras ou energizadoras. Fluidificação é um desdobramento da magnetização, podendo o médium fluidificar líquidos e assim transmitir energias medicinais, energéticas e balsâmicas. Médium de transporte é quando o médium consegue transportar para si os encostos espirituais e as imantações negativas que incomodam as pessoas. Médium intuitivo é quando o médium consegue canalizar as orientações dos espíritos por um tipo de telepatia. Vidência é quando o médium vê parte do plano espiritual e os espíritos. Então ele consegue, sem fazer nenhum esforço, ver o plano espiritual, ver os espíritos que acompanham, sejam eles bons ou ruins. Médium auditivo é quando o médium ouve a voz dos espíritos. Muitos dos casos de médiuns auditivos nós vamos encontrar nos manicômios. São aquelas pessoas que dizem ouvir vozes. Elas podem ouvir tanto vozes dos espíritos bons, como dos espíritos ruins.
E muitos crimes onde as pessoas dizem que cometeram por causa dessa voz que eles ouvem, são de espíritos de baixo nível, mas tem conexão com a índole do médium. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mediunidade. Há ainda os médiuns que pintam, e essas faculdades mediúnicas são todas necessárias aos médiuns de Umbanda. Nem todos os médiuns possuem todas essas qualidades de mediunidade, se assim vamos chamar, mas é possível desenvolvê-las ao longo do tempo, do preparo, da dedicação e da fé do médium, de quanto ele acredita na sua mediunidade e nos seus guias. Portanto, a Umbanda é uma religião mediúnica e é indispensável que os médiuns tenham essas faculdades para poder dar consultas, descarregar, fazer desobsessão, fluidificação, magnetização, etc. Médium é médium em qualquer lugar, em qualquer doutrina ou religião. Mas para ser médium de Umbanda, precisa pelo menos ter a faculdade de incorporação, pois o grande trabalho espiritual de caridade é realizado pelos guias espirituais que, apoiados em seus médiuns, dão passes magnéticos, fluidificam, descarregam, orientam, desobsediam e ajudam na cura espiritual, emocional ou até material. Na verdade, médiuns videntes, clarividentes, psicógrafos, pictógrafos, sensitivos e perceptivos não são considerados como Umbanda, e sim como auxiliares. No entanto, todos podemos desenvolver vários tipos de faculdade. Na verdade, todos temos uma faculdade mediúnica latente e que, dependendo do contrato firmado com as entidades do astral antes do nosso nascimento, da nossa reencarnação atual, nós pedimos para resgatar através dessa mediunidade. Então, quando esse pedido foi feito, ela, em determinado tempo, desabrocha e não tem como voltar atrás. Aquele que não obedece ao acordo firmado sofre as consequências do seu falta de pagamento, vamos assim dizer. É como se você devesse ir numa loja, não pagasse, vai ser protestado. Vamos dizer assim, vamos falar assim. Mas não podemos esquecer que para isso o médium necessita de esforço e dedicação. Paciência, cautela e bom senso também são importantes para um bom aprendizado sobre o uso de qualquer faculdade mediúnica e não só a incorporação. Desenvolver a mediunidade de incorporação quando começa seu desenvolvimento é preciso atenção especial, porque apresentam sérios desequilíbrios em seus campos mediúnicos, pois, via de regra, são sobrecarregados de espíritos perturbados e sofredores. Tem também os vampirizadores, obsessores, que tentam absorver o plasma mediúnico para se revitalizarem. Então, tem que tomar cuidado quando está em desenvolvimento, evitar bebidas alcoólicas em demasia, evitar frequentar lugares
fechados ou com uma multidão que nem sempre tem a qualificação necessária para, no entorno, melhorar a sua aura. Enfim, temos que tomar cuidado quando estamos em desenvolvimento. Essas presenças intrusas podem dificultar uma boa incorporação e é preciso submetê-las a tratamentos espirituais, às vezes prolongados, até que os médiuns tenham condições de ser integrado à corrente mediúnica e pouco a pouco vão se soltando e deixando que as incorporações aconteçam de forma ordenada e equilibrada. Muitos começam a desenvolver-se na incorporação, mas acabam desistindo, enquanto outros perseveram e alcançam um ponto em que as incorporações acontecem com naturalidade e esses médiuns se tornem confiantes. A partir desse ponto, começam a auxiliar nos trabalhos de assistência espiritual. A mediunidade, seja ela qual for, precisa ser lapidada, desenvolvida, aperfeiçoada, senão ela fica fora de controle e atrapalha a vida do seu possuidor. Então, isso é muito importante, a gente tomar conhecimento, porque veja você, se você desenvolve de qualquer maneira, aos trancos e barrancos, sem que tenha uma direção de um guia espiritual, de um mentor espiritual muito bom, pode desequilibrar o sistema nervoso do médium. Isso tem que tomar atenção. Por isso, muitas vezes, quando mal dirigidas essas incorporações, as pessoas acabam desistindo e aí saem falando mal da Umbanda. Na verdade, é aquela coisa de que você tem que escolher o lugar onde você pisa. Porque pise na Umbanda, pise devagar. Firme o pensamento, que é para não errar. Essa é uma máxima que todos temos que levar para sempre. Como se desenvolvem os trabalhos na Umbanda? Bom, eles se processam de duas formas. Uma, dentro do centro, onde acontecem as reuniões e consultas. E outra, na natureza. Nos centros, os trabalhos de assistência espiritual são comandados pelos guias espirituais e cabendo aos médiuns estarem em harmonia e equilíbrio para que as incorporações sejam plenas e não aconteçam perturbações ou interferências do baixo astral. Ao médium dirigente e seus auxiliares compete fazer as firmezas indispensáveis para que a segurança da casa esteja ativada e as entidades possam se servir delas para trabalharem. Esses cuidados são necessários porque, sem pontos de segurança e de descarga, não é possível recolher as ordens de espíritos desequilibrados que podem vir acompanhando tanto os médiuns como a assistência. Às vezes, até por falta de conhecimento, os médiuns pensam que só firmar o congá e as tronqueiras é suficiente para um trabalho. Não imaginam quantas firmezas fazemos para iniciar um trabalho e para que o bom andamento do mesmo aconteça. Na natureza, sempre que há a necessidade de se fazer trabalhos usando a magia alquímica
ou seja, a transformação das forças vitais e que sejam transferidas para nós ou para alguém que precise dessa ajuda, é melhor fazer os trabalhos na natureza. Várias necessidades exigem do médium umbandista a ida à natureza. Por exemplo, a firmeza de guias e dos orixás é ideal que se faça a firmeza na natureza. Por exemplo, se o médium tem como pai de cabeça, que a gente chama, ou seja, seu espírito mentor desce através da linha de Oxóssi, a melhor forma de se fazer uma firmeza dessa entidade é nas matas. Se for um médium que é filho de Iemanjá, o ideal é se fazer no mar ou na beira dele. Se for um filho de Xangô, pode ser na cachoeira, nas pedreiras. Então, essa firmeza vai ser feita de acordo com o mentor espiritual de cada um. Mas, via de regra, quando é feito um trabalho na natureza, nós convocamos todo o corpo mediúnico e fazemos uma reunião aonde as entidades são convocadas e, através daquela convocação, eles fazem a firmeza de seus médiuns, estejam em que parte da natureza estiverem. Descarregos e despachos, dependendo do grau de negatividade, também o ideal é se fazer na natureza. Infelizmente, muitos podem pensar que pode ser tão negativo que tem que ser feito na natureza. Quando o espírito encostado ou obsessor, que vem com a pessoa que precisa ser descarregada, é de um grau baixíssimo. Quase sempre são do nível umbralino, há a necessidade de fazer o transporte diretamente na natureza, e aí o guia vai fazer, através do ectoplasma do médium, ele vai descarregar ou num animal que esteja na natureza, ou numa árvore, ou numa pedra, enfim. Ele vai utilizar o que for necessário para esse descarrego quando a entidade encostada é, digamos assim, perigosa. Então, para que não haja nenhum dano à mediunidade do médium de transporte, é que se faz na natureza, fazendo simplesmente um passe. Passa rapidamente pelo médium e já cai na natureza. Vocês podem ver isso através da Bíblia. Quando Jesus descarrega um espírito que estava num leproso, que era, além de tudo, cego, e que ele tira o espírito e joga nos porcos, porque não poderia ficar ali, digamos assim, ao léu, ou pegar alguém que por acaso, porque esses espíritos de baixo astral são muito espertos e maliciosos. Eles podem facilmente sair de uma pessoa e logo ir para outra. Vocês não acreditam o que eles fazem para se segurar na energia vital de um médium ou de uma pessoa que tem um ectoplasma especial. Descarrego de elementais exigem a presença do médium na natureza. Oferendas propiciatórias também devem ser feitas na natureza. Qualquer tipo de oferenda também pode ser feita na natureza quando o terreiro ou o centro, né, não oferece uma segurança total.
pode ser feito na natureza e deve ser feito, para que haja uma energia alquímica entre a natureza, o médium e as oferendas. Porque uma das coisas que as pessoas não entendem quando a gente faz uma oferenda é uma coisa, despacho é outra. Mais tarde nós vamos ter uma aula também sobre isso. Oferenda é quando você oferece algumas frutas, algumas flores, alguma bebida a um determinado orixá, para que ele faça a magia alquímica, retirando toda a energia vital daquilo que foi oferendado e passa imediatamente para quem está oferecendo. Então, vocês não imaginam a energia que o médium recebe quando ele faz uma oferenda. Quando é um despacho, é outra coisa. Vamos tirar alguma coisa de ruim que está sobre o consulente ou sobre o médium e vamos despachar. Nesse caso, também é feito na natureza. É muito mais fácil tirar aquilo que é ruim e despachar na natureza, porque a natureza absorve. A Mãe Terra é o nosso maior aporte do planeta. É o útero, aonde ela recolhe, transforma e nos devolve em força, harmonia e amor. Os principais pontos da natureza são beira-mar, cachoeira, rios, lagos, bosques ou matas, pedreiras, montanhas, caminhos, encruzilhadas, cemitérios e porteiras. Por isso, quando vem alguma coisa na porteira, passem com respeito, nunca chutem, nunca mexam, porque, via de regra, são despachos muito difíceis que foram colocados ali, porque é um ponto aonde eles vão ser retirados e quase sempre são de natureza de baixo nível. Geralmente, os guias espirituais que determinam onde, como e o porquê do trabalho na natureza. Entrar e sair da natureza exigem procedimentos corretos e indispensáveis a um bom trabalho. E, se feitos corretamente, são muito eficientes. Trabalhos magísticos são aqueles realizados por meios de oferendas, e os trabalhos religiosos são aqueles que abrimos a gira para incorporação. Então, vejam vocês que tudo na Umbanda tem uma lógica e um porquê. Mas para que isso aconteça, é necessidade que nós nos empenhamos em cada vez mais obter conhecimentos sobre tanto a parte religiosa quanto a parte magística, que nós tenhamos dedicação, não é só chegar no dia de trabalho, vestir o branco e trabalhar e acha que você fez o seu melhor. Não. O seu melhor é quando você faz e conversa diretamente com o seu orixá. É quando você permite que haja uma conexão aonde você e eles passam a ser um espírito em evolução e neles, quando nos ajudam, também evoluem e cada vez mais aumentam a sua luz. Então, não só estamos fazendo um bem a nós mesmos e pagando o nosso karma, como ao recebermos
a ajuda desses guias espirituais maravilhosos, nós passamos a fazer parte da luz que eles irradiam. E quem sabe um dia, quem sabe a gente possa estar ao lado deles, também trabalhando pela humanidade. Isso é o que eu tenho para dizer nessa aula de hoje. Não foi exatamente uma aula como eu gostaria que tivesse sido, como foi na primeira vez, porque foi mais uma conversa, né? Mas eu acredito que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu gostaria, que é sobre a Umbanda em si. Muito obrigado, boa noite. Agradecendo mais uma vez aos guias essa oportunidade. Gratidão a todos vocês que estão comigo.